Obrigado sempre pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença, estudar a tua palavra. Dá-nos capacitação, sabedoria para compreendermos tuas verdades e mais do que isso, Senhor, como diz tua palavra, que a gente possa obedecer aos teus mandamentos. Nós te pedimos por isso, por aqueles que não podem estar conosco e que alguns que irão escutar depois, que o Senhor também esteja abençoando, Pai, que essa palavra chegue no nosso coração, em nome de Jesus, tá? Ok, então vou... preciso de autorização para compartilhar. Beth. Olha, é o Pi. É? Ai, que bonito sonho. Por que você tem essa foto? De onde você surrupiou? Não, tem guardada. Você sabe que na minha adolescência era essa mania, né? Do quê? De todo mundo dava as fotos quando era novinho. Aí a gente colecionava, assim, dos amigos, assim. Oh, que bonitinho. Você? Daqui é meu papai. Meu papaizinho. Nossa, papai era um figurão, hein? Bonitão. É? Igual eu, assim. Ih, tirou o foco. É, claro. Coisa bonita, né? A gente vê, coisa feia embaça. Aí o Fred tá gravando. Ih, tá gravando. Já tá. Cara. Todo mundo vai ver. O Fred não se aguenta. Ai, meu Deus, compartilhei coisa errada. Peraí. Gente, a gente deve estar bêbados. Não. Ok. Poxa, meu Jesus. Então, vamos para Mateus 5, 43, 48. Não é mais aquele pedaço lá que a gente já viu 10 milhões de vezes. Outro dia, né, teve reunião dos pastores. Acho que eu tenho essa mania de falar 10 milhões de vezes. Aí falei, Manabo, espera todo mundo entrar para você não ficar repetindo tudo. Todo mundo queria saber como ele estava, não sei o quê, né? Aí eu falei, você vai ter que ficar repetindo 10 milhões de vezes. Aí uma pessoa, não tem tudo isso de obreiro que vai perguntar, não. Mania, né? Pode ler, por favor. Vamos lá. Mateus 5, 43, 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam de Deus que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, amai os vossos inimigos. O Vini leu na linguagem de hoje, né, Vini? Isso. Aí aqui, a Bíblia que a gente mais usa é a versão atualizada, tá? Que veio depois da corrigida. Só para vocês terem noção, tá? Só que a corrigida, ela tem um pouquinho de acréscimo, que tem assim,
não é diferente, mas é que ela parece que abrange um pouco mais, tá? Que a atualizada. Porque cada versão da Bíblia depende do original em que ele está sendo baseado. Então, a corrigida talvez foi baseado numa versão, né, de um original, e atualizada alguns outras versões antigas tem algumas variantes dentro do Evangelho, né, dos 4 Evangelhos. E aí, mas não vai interferir na questão doutrinária, tá? É só alguns pequenos detalhes que tem de acréscimo. Então, eu coloquei aqui a versão corrigida. Quer ler? Qual? Dá para ver? Essa versão corrigida. Eu porém... Tá, eu vou ler. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tá? Então, é um pouquinho de acréscimo em relação à atualizada. Porque o atualizado só fala assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A ideia é a mesma, mas a corrigida tem um pouquinho de, né, explicação de como você pode, vamos dizer, amar os inimigos e, né, e de orarmos por eles, tá? Então, aqui eles já tinham uma interpretação errada, né? Os fariseus, eles ensinavam assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, era isso que eles ensinavam. É completamente diferente, né? Da ideia de que Jesus quis mostrar que eles estavam interpretando o mandamento de Deus de uma forma errada. Talvez porque eles consideravam o próximo aquele que era o israelita, só os judeus, entendeu? Então, eles só amavam os judeus. Quem era estrangeiro era considerado como se fosse inimigo. A gente fica pensando de onde eles tiraram esse ensinamento, né, de amar o próximo, que seria para eles só os judeus, e odiar os inimigos, como Deus, né, iria colocar um mandamento que é para odiar outra pessoa. Vai contra tudo aquilo que faz parte do que Deus mandou a gente fazer, né? E aí alguns pensam assim, talvez por causa, né, que quando eles tiveram que entrar, quando eles foram entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida, porque pensa, eles eram um povo que começou com a ser monoteísta, né, ter somente um Deus. Todos os povos, eles adoravam vários deuses, né? Então, quando Deus prometeu uma terra, né, que mana leite e mel, era para eles exterminarem todos os cananeus, todos aqueles moradores que tinham essa idolatria no coração, né? Então, eles adoravam vários deuses. Então, mas eles não exterminaram, né? Não foram obedientes, não exterminaram, e acabou até se misturando, né? E tinha uma outra lei que era assim, que se alguém matasse de uma pessoa involuntariamente e aí um parente dessa vítima quisesse vingar a morte, né, da pessoa que
cometeu o homicídio, antes daquela pessoa entrar numa daquelas cidades que foram separadas para ser a cidade de refúgio, eles podiam matar. Né? Então, talvez por causa dessas coisas, né, desses mandamentos que Deus tinha falado, mas era específico para que o povo se mantivesse fiel a Deus. É complicado, né, explicar o Velho Testamento por causa dessas muitas mortes, né, e as guerras que aconteceram, mas e aí tem os salmos, os imprecatórios, que são salmos que são maldições contra determinadas pessoas. Então, acaba confundindo, né, para as pessoas que veem isso. Salmo 69, quer ler? 23, versículos 23 a 25. Só para você ter uma ideia, tem vários outros salmos, mas para você ter uma ideia. 23 a 25. Bom, vamos lá. Salmos 69, 23 a 25. Isso. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos. Faze com que percam completamente as forças. Descarrega sobre eles a tua ira e que o fogo do teu furor os alcance. Que os seus acampamentos fiquem desertos. E que ninguém fique vivo nas suas barracas. Caramba. Então, pensa. Não é uma oração de uma pessoa boa, né? Ela está desejando tudo de mal para aquelas pessoas, claro, para os inimigos, né? E então, talvez por isso, os judeus, eles ficaram por muito tempo assim, né? Como eles achavam que estavam sendo zelosos com os mandamentos de Deus, então eles desprezavam todos aqueles que não eram judeus, né? E consideravam todos maus, e aí eles não acabavam cometendo crimes contra os outros povos por causa desse ódio, né? Dessa separação, né? Efésios 2,14 fala que tinha uma parede de separação que dividia os judeus dos gentios. Gentios outros povos, tá? Aqueles que não são judeus. Tá? Então, quando você lê gentil, não gentil com L, né? Não é aquela pessoa bondosa, gentil, eram povos que não eram judeus, tá? Eram povos estrangeiros, vamos dizer assim. É como se o japonês chama de gaijin, né? Que é outro povo, né? Estrangeiro, tá? Então, talvez por causa dessas coisas, os fariseus e os escribas acabavam tendo uma interpretação errada daquilo que Deus tinha mandado, né? E aí, assim, todas essas diversas injunções, né, que eles tinham, e também os salmos imprecatórios, tinha essa injunção judicial, como um julgamento, tá? O salmista, ele não falava uma coisa assim para defender uma coisa própria. Ai, tô com ódio daquele meu vizinho, então eu vou soltar essa maldição, tá? Não era isso. O salmista, quando ele escrevia, ele não estava se referindo somente a si, mas sobre a igreja, né? Sobre o povo de Deus. Então, não é uma coisa específica de alguém, né? Um problema de relacionamento de fulano com ciclano, não. Era de um povo, era de um grupo, vamos dizer assim. Então, como se fosse uma coisa geral, tá? E para esses salmos, né? No caso, parece que está desejando, jogando um monte de palavras maldosas, malditas sobre a outra pessoa, era como se fosse julgamento
para que Deus fosse glorificado no fim, né, de tudo, tá? Porque se a gente olhar lá no Novo Testamento, Mateus 23, Jesus fala um monte de ai. Ai dos escribas que faz isso, ai dos fariseus, entendeu? Aí você pensa, né? Jesus está falando para a gente amar e depois ele dá um monte de, vamos dizer assim, julgamento em cima dos fariseus, né? Dos escribas. Jesus fala para nós amarmos nossos inimigos e ele explicou para que a gente se torne filhos do nosso Pai Celestial, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e bons, e viu chuva sobre justos e injustos. Então, Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não diferencia se você é um judeu ou se você não é judeu. Deus, ele abençoa tanto o bom como o mal na mesma medida. Claro, né? Ali teve, quando eles saíram do Egito, parece que teve uma diferença, né? Porque Deus poupou, mas poupou porque eles obedeceram aquilo que Deus tinha falado, que era para pôr o sangue lá nos umbrais da porta, né? E aí só os filhos dos judeus que colocaram aquele sangue na porta é que não morreram. Os filhos dos egípcios todos morreram, né? Então, ali é uma coisa específica, né? Mas aqui, quando a gente pensa, Deus, ele tem essa misericórdia e essa bondade de abençoar todo mundo, independente se é bom ou é ruim, né? Aí tem gente que pensa assim, nossa, então se Deus me ama, mesmo eu sendo mal, né? Se Deus me abençoa, mesmo eu sendo mal, vou continuar fazendo mal, né? Vou continuar fazendo as coisas dos meus interesses. Mas Marcos 9:49, 9:48 fala que haverá um juízo final para todo mundo e aqueles que não forem segui-lo, né, que se forem impenitentes, serão lançados no lago do fogo, onde não morre o verme, nem o fogo se ataca. Então, assim, Deus ama a todos. Deus perdoa aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Mas aquele que não se arrepender e não se voltar para Deus vai ter o juízo final e é o fogo eterno. Tá? Então, assim, é um engano pensar que só porque Deus é amor, né, não vai ter juízo. Tem gente que faz isso, né, achando que, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quero na minha vida. Então, tudo bem. Você pode, por enquanto até Deus está relevando, mas vai chegar um tempo do julgamento final em que todos seremos julgados e aqueles que não seguiram a Cristo vai para o fogo eterno. Tá? Então, a gente tem que entender que existe isso, né? Para aquelas pessoas que são más, para aquelas pessoas que odeiam, vai ter um tempo em que vai ter o julgamento final. Ele abençoa nesse período, né, vamos dizer assim, tem abençoado, dando chuva e dando sol para todos, independente do que você está fazendo ou não. Tá? Então, entendendo esse princípio de Deus, o princípio do amor, que é assim, um pouquinho antes, Jesus tratou o lado negativo, né? Para você não se vingar daqueles seus inimigos que estão fazendo injustiças, cometendo coisas más. Então, agora vem um lado positivo, tá? Que é a gente amar os nossos inimigos. É o lado positivo dos mandamentos, tá?
bendizer os que vos amaldiçoam, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nada disso é fácil, né? Nada disso dá vontade. Mas Jesus quis mostrar para nós que a gente tem que amar como Deus nos amou, porque a gente não merecia, né, o amor de Deus, mas Deus nos amou. Mandou Jesus para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, termos vida nova. Então, é para nós amarmos dessa mesma maneira, né? Não porque a pessoa é boa, não porque ela mereça, mas a gente tem que amar porque a gente está imitando Deus, né? Ele mostrou, né, esse seu amor morrendo por todos nós, né? Então, e a escolha dele não foi porque alguns mereciam e outros não. Ele quis amar sem ter interesse, sem querer nada em troca. Tá? Então, Deus nos ama porque Ele é amor, né? Deus nos ama porque Ele é. Não depende do outro. Então, a gente amar os nossos inimigos também, da mesma forma que Deus, né? É você amar sem se importar com o que o outro te trata. É isso que Deus quis mostrar, né? Você pode amar aquela pessoa que está fazendo essas coisas ruins contra você, mas você pode amar, né? Então, que fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, em João 3,16, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou independente de quem nós somos, independente do nosso pecado, ele amou antes de nós o amarmos, né? Ele amou primeiro e ele se deu por nós. Então, para a gente conseguir viver como Jesus, como Deus, né, que fala ali para a gente sermos perfeitos como Deus, a gente precisa entender isso. A gente só vai conseguir amar se a gente se desligar das outras pessoas, das opiniões, daquilo que eles estão fazendo contra nós. E aquilo que a gente estudou já no pedacinho anterior, né, da semana passada, é a gente conseguir também se desligar da gente mesmo, da gente não querer exigir nossos direitos, nem querer revidar, né, vingança daquilo que a gente tem sofrido, tá? Então, se a gente aprender a se desligar da opinião, daquilo que os outros estão fazendo, a gente vai conseguir amar. Se a gente conseguir se desligar daquilo que tem a ver comigo mesmo, do meu amor próprio, né, do meu cuidado pela minha vida, a gente também vai conseguir amar qualquer pessoa, né, boa ou má. Porque a gente tem dificuldade, porque muitas vezes a gente acaba mesmo cedendo, né, ao que as outras pessoas fazem por nós, ou contra nós, ou falam, o que elas pensam, né? E isso acaba interferindo do jeito que a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, isso é uma das coisas que acaba atrapalhando a gente conseguir amar as pessoas. Quando eu estava pensando nessas coisas, talvez você já está pensando, né? Já veio alguém na sua cabeça, alguém que é difícil, né? Mas que às vezes a gente, né? Pelas opiniões, ou pelo jeito que critica você, ou pelo jeito que te maltrata, é difícil, né?
a gente acaba sendo controlado, vamos dizer assim, por causa das outras pessoas. Ou a gente tem esse outro lado também do pacifismo, né? Que você pensa assim, se eu for boazinha com essa pessoa, né? Se eu tratar ela bem, ela vai ser minha amiga, ela vai me tratar bem também. A gente tem, às vezes, talvez, esse pensamento, né? E teve gente que, por causa desse pensamento, até pensou que poderia mudar, por exemplo, o Hitler. Se formos bons com ele, que está sendo tão mal, né? Destruindo um povo, quem sabe ele também, né, recebendo esse amor, essa bondade, ele possa ser mais gentil com outras pessoas. Infelizmente, nem todos aqueles que a gente é bom vai ser nosso amigo, né? Nem todos aqueles que a gente trata bem vai devolver também com bondade e vai nos tratar bem, né? Alguns acham assim também, que Deus vai usar da nossa bondade para transformar aquela outra pessoa. Então, tem gente que acha que é capaz, através das suas atitudes, de transformar uma outra pessoa. Então, tem gente, por exemplo, casou com fulano e talvez tinha aquela mania terrível e você pensou assim, ele vai mudar, né? Porque eu vou ajudar, né? Com meu amor. E um monte de casamento deu errado por causa disso. Ninguém muda ninguém, né? Até muda mais ou menos, né? Até pode um pouquinho, mas transformar uma pessoa só Deus faz. Nem a gente não consegue mudar. Né? Se Deus não fizer na nossa vida, a gente também não consegue. Tá? Então, essas são algumas das dificuldades que algumas pessoas pensam que são enganos, na verdade. Então, você até tenta ser bondoso, mas você não está amando verdadeiramente aquela pessoa, porque você tem o intuito de querer mudar. Tá? Então, vamos ver algumas verdades. Então, nós devemos amar não para redimirmos uma pessoa, né? Mas que através do nosso amor, da nossa bondade, a gente poder mostrar para aquela pessoa o amor de Deus. Então, essa é a nossa missão, né? Mostrar o amor de Deus. Eu já contei isso numa mensagem que eu tinha uns amigos lá no seminário que, nossa, me irritava. O jeito de ser, ele tinha um lá que era meio orgulhoso, meio não, inteiro orgulhoso, sabe? Então era meio, como fala, qual que é a palavra? Teimoso, né? As coisas. Então era difícil se relacionar com eles. E nossa, estava ficando nervosa, não estava nem conseguindo mais conversar. Aí fui orar para Deus que eu não conseguia amar. Falei, Deus, eu sei que eu tenho que amar, mas eu não consigo amar. Porque fulano, pelo amor de Deus, né? E aí eu falei, aí Deus me deu uma palavra, tipo, acalmou meu coração, né? E aí eu falei, eu não consigo amar, Senhor, mas eu sei que o Senhor ama. Então o Senhor vai amar através de mim, porque eu mesmo não vou amar. Eu não quero amar, não quero amar. Ai, ai, essa reação nossa humana, né? E Deus encheu o coração com amor e eu comecei a olhar como Deus olha aquela pessoa, né? Então foi muito legal assim ver como Deus muda no nosso coração, né?
Então, como a gente pode, então, manifestar esse amor de Deus para com as outras pessoas? Como nós podemos amar, né? Então, por isso que eu usei a versão da corrigida, tá? Então, a primeira coisa, bendizer os que vos maldizem. Dá vontade de devolver na mesma moeda, né? Aqueles que estão falando mal da gente. Mas, para a gente manifestar o amor de Deus, a gente tem que devolver palavras gentis das palavras amargas que nós recebemos. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu tenho aquele versículo que fala, né? Se você fizer o bem para aqueles que estão fazendo mal para você, é como se você amontoasse brasas vivas sobre a cabeça do outro. Ai, ai. Aí naquele nosso coração meio humano, vou botar fogo na cabeça dessa pessoa. Então vou devolver com bondade. Não, não é esse amor, não, tá? É um amor sincero. Então, não só falar o bem, mas também fazer o bem para aqueles que vos odeiam. Então, com palavras é mais fácil a gente, né? Como você tá bonitinho, né? Com palavras é mais fácil a gente ser gentil, mesmo quando está sendo difícil. Mas fazer o bem, que é a tua atitude, já é outro nível, né? É um nível mais sério. Então, fazer aquilo que é bom, mesmo quando as pessoas estão fazendo maldades contra nós. Isso é amar os inimigos com o amor de Deus. E último, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando a gente ora e fala para Deus, não só Deus muda no nosso coração, mas eu acredito que Deus muda a outra pessoa também, né? Deus faz uma obra. Mas eu acho que o mais importante é a obra que Deus faz no nosso coração, né? Talvez a outra pessoa nem imagina, né? O tanto de sofrimento que pode estar nos causando. Pensei em algumas pessoas que eu tenho que orar, que eu tenho que orar bastante, por algumas histórias do passado, né? Por alguns traumas do passado que eu fiquei pensando, falei, puxa, teve gente que eu achava que era meu amigo, mas me traiu, me dando uma facada pelas costas, por exemplo, né? E eu falei que eu perdoei, mas esses dias eu falei, mas tem hora que eu não quero falar com a pessoa, eu fico meio distante, então não quer dizer que alguma coisa ainda está pegando, né? Então, quando eu estava preparando, eu pensei, eu senti isso no meu coração, ai, Senhor, eu acho que eu tenho que orar até que meu coração sinta um amor de Deus, né, por aquela pessoa. Então, amar é diferente de gostar, porque normalmente... só um pouquinho antes. Sobre a oração, aqui tem umas perguntas. Se você consegue pedir a Deus que tenha misericórdia e compaixão delas e que não as castigue. Você consegue pedir a Deus que salve as suas almas e abra os seus olhos antes que seja tarde demais? Você se sente profundamente preocupado? Porque foi isso que Jesus fez lá na cruz, que ele estava tão preocupado conosco que não pensou em si mesmo. Aliás, quando ele estava lá morrendo, ele orou para Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a oração que a gente tem que fazer com os nossos inimigos. Se a gente conseguir fazer essas orações, ter esse coração sentindo
que é mais importante ele ter a salvação, que ele ter, né, essa paz com Deus, experimentar essa vida com Deus. Então, se a gente está preocupado com a vida daquela pessoa que é nosso inimigo, então a gente está conseguindo amar, tá? Porque o amor não depende do sentimento. Gostar, a gente gosta só de quem é legal com a gente, né? Ou de quem tem afinidade com a gente, de quem a gente gosta, sim. Então, é um sentimento natural desse amor. Mas o amor é uma atitude, né? É uma decisão de querer amar aquela pessoa. Então, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, não é um sentimento, o amor é ativo, ele faz, ele toma essa decisão e ele vai, tá? Aí, a gente volta para aquilo, a pergunta, que os, os próprios discípulos, seguidores, eles perguntaram, quem é o meu próximo, então? Né? Então, Jesus contou aquela história do bom samaritano, né? Que a pessoa, um judeu, estava viajando, foi atacado e passaram vários judeus, olha só, que eles consideravam que era o próximo, né? Os judeus consideravam que judeus era próximo do judeu. Só que na história de Jesus, os dois judeus, que era um sacerdote e um levita, vamos dizer assim, ainda eram homens santos, né? Homens que serviam a Deus, passaram de largo, não quiseram nem chegar perto para ajudar aquele judeu que estava ferido, que tinha sido assaltado, né? Eles nem quiseram. E quem passou ali para ajudar e parou foi um samaritano, que para os judeus eram inimigos, porque eram outros povos, né? E eles tinham meio rixa lá com os samaritanos, porque os samaritanos era mistura de judeu com outro povo, tá? Os mestiços. E então Jesus mostrou que ser o próximo é aquele que está sofrendo, que está passando por alguma necessidade, que você vê que o diabo está acabando com aquela pessoa e às vezes até usando contra você, né? E qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, bom, ruim, quem estiver do teu lado, que está precisando, esse é o teu próximo, né? Eu já falei de Jesus, Lucas 23, 34, quando ele faz aquela oração lá na cruz. E Paulo, ele fala assim, em Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, é o mesmo ensinamento que Jesus está mostrando, né? Você vai lá oferecer, mesmo que seja teu inimigo, mas se ele está com necessidade, ele é o teu próximo. O Estevão, ele foi apedrejado pelos seus inimigos, né? E eram inimigos cruéis, né? Mas naquele momento em que ele estava quase morrendo, né? Ele fez essa oração. Ele teve aquela visão gloriosa do Senhor, e aí ele fez essa oração: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, ele conseguiu chegar no mesmo nível de Jesus, né? De dizer, eles nem sabem o que estão fazendo, né? Estão fazendo essa maldade, estão me matando, mas olha lá, o Estevão nem se importou consigo mesmo e amou como Deus amou, né? Então, ele pediu para que Deus pudesse perdoá-los também. E talvez a gente olhe para esses exemplos, a gente pense, né?
Ai, Senhor, tem misericórdia, não chego nem aos pés de ninguém ali. Ai, 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 Jesus, né? Deus que é justo, que abençoa tanto aquele que é bom, mal e tanto aquele que é bom, que faz chover, né? Tanto para o justo como para o injusto. Não estou conseguindo amar como Deus ama, né? Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos vai encher do amor que é de Deus para a gente amar todos os nossos inimigos ou qualquer pessoa que precisa receber o amor de Deus. Amém? Enfim. Então, não é fácil a gente amar com essa decisão de amar, né? Com essa intenção de amar aquele que é mal contra nós, né? Então, ainda bem que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos ensina e nos capacita a amarmos aqueles que estão perto de nós, aqueles que são próximos de nós. Pai, talvez tenha aquele mais próximo que está tão necessitado e a gente não está percebendo. Mesmo quando aqueles que vêm com palavras odiosas, mas que está precisando do teu amor, Senhor, que o Senhor possa nos usar para amar estas pessoas. Ou aquelas pessoas que nos criticam, aquelas pessoas que injustamente fazem mal contra nós, também estão precisando do teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses canais do teu amor, para que as pessoas vejam a Ti, Senhor, através das nossas vidas. É o que pedimos, Senhor, e que nosso amor não seja apenas de palavras, mas que seja um amor de atitude, de ações. Ó Pai, é o que eu peço, Deus, nos ajuda para sermos essa igreja que leva o Teu amor para todas as pessoas. E nestes momentos de pandemia, a gente percebe quantas pessoas estão precisando ser amadas e ser cuidadas. Então, dá-nos essa sensibilidade para perceber, ó Deus, aqueles que precisam de Ti. É o que pedimos, ó Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém.